Fala, fala, futuro residente, é um prazer estar falando com vocês. Meu nome é Joshua Viana, sou coordenador pedagógico de Estratégia Médica, radiologista pela USP São Paulo e estou ao lado do nosso professor de ginecologia e obstetrícia, Carlos Eduardo, não é isso, Carlos? Tudo bem, Joshua? Muito legal aqui vir falar um pouquinho com você sobre a minha experiência de residência aí de ginecologia e obstetrícia. Não faz tanto tempo assim, né, Carlos? Não faz tanto tempo, né? Eu me formei na faculdade em 2015, Boa. parei um ano, servi como... Na faculdade, fala na faculdade. Ah, então beleza. Então, bora lá. Na faculdade, na USP São Paulo, né? Me formei na Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, Isso. formei em 2015. E aí parei um ano, servi um ano na Marinha, em Trancou? Manaus. Trancado? Tranquei, passei na residência, Boa. tranquei. E comecei o programa de residência médica em ginecologia e obstetrícia em 2017, então março de 2017 e março de 2020. Então, Beleza. 2 anos mais ou menos do término da residência. Legal. E depois ainda passou mais um ano de preceptoria, né? Passei mais um ano como preceptor da obstetrícia, né? Lá, eu vou falar um pouquinho, é bem dividido, né? A ginecologia e Beleza. obstetrícia. E aí depois fiquei mais um ano como médico assistente no hospital universitário. Conhece como ninguém a faculdade de medicina, né? Tanto a faculdade como também a residência, né? Passou por todos... tive a visão como aluno, tive a visão como residente, como preceptor e como médico assistente, né? Que é o chefe que a gente chama lá. Legal. Você também passou como assistente lá? Passei. Eu não fiquei no Hospital das Clínicas, né? Que é o grande hospital, mas eu fiquei no Hospital Universitário, que é nosso hospital secundário, que a gente também passa ao longo da graduação e da residência. Putz, eu sei que não é objetivo, mas podia explicar isso, né? Porque, por exemplo, na radiologia a gente roda só no Hospital das Clínicas, que fica em Pinheiros, que é o nosso complexo hospitalar, que fica perto do INCOR, fica perto do ICESP, mas existe outro hospital também, né? Então, porque o Hospital das Clínicas é um hospital terciário, né, quaternário, com grande complexidade, né, então, se a graduação e a residência acabassem ficando, né, em algumas áreas só com o hospital terciário, ficaria muito complicado. Exato. Então, a gente roda também num hospital secundário, né, que fica dentro da cidade universitária, né, que é o Hospital Universitário da USP. Então, a gente atende bastante ali a comunidade USP, né, então alunos, professores e também a comunidade ao redor. Então, é uma forma da gente também ter contato com um serviço secundário, que é o que a gente vai ter no dia a dia na nossa prática, né? Isso, então você pega os dois mundos ali, né? Pega o feijão com arroz, que é ali o hospital secundário, e também aqueles casos ultra mega avançados, que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E aí, Carlos, falando assim um pouco do teu processo de aprovação, não é um vídeo para o pessoal aprender como ser aprovado, mas assim, resume em poucas palavras o que te acha que que te aprovou nesse processo seletivo que é tão concorrido, né? É um pouquinho diferente, que eu fiz a última prova escrita, Boa. né, da residência do HC, né, Mas então... espera que tem boatos que ela vai voltar. Então, tem boatos, mas então, na minha época era assim, né, então eram 20 questões escritas a primeira fase, cada uma tinha 3 itens, 4 itens, né, então eram 4 de cada grande área, e aí você tinha que atingir o mínimo de nota para ir para a segunda fase fazer a parte prática, né, então era uma prova um pouquinho diferente. Acho que naquela época, assim, falando como alguém que veio de lá de dentro, era uma prova que, para quem era de lá de dentro, ajudava mais, porque era um perfil de prova que já estava há muitos anos, enfim. Acho que quando teve essa transição para o teste, foi um baque para os alunos da casa, né? A gente fala dos alunos da casa. Então, acho que foi uma mudança. Então, naquela época, é a preparação aquela, né? Estudar com os colegas, grupo de estudo, né? Enfim, focado resolvendo questões das provas questões, anteriores. exato. E aí, Carlos, você acabou comentando, não é só para explicar para o pessoal o que eu falei do boato, né? A gente está hoje gravando esse vídeo no dia 6 de junho de 2022, a data da prova da USP, o edital ainda não saiu, mas é falado que a prova da USP São Paulo vai ser composta de 2 provas, né? Sendo uma delas uma prova de casos clínicos, em que vai ter muita imagem, vai ter algumas respostas provavelmente discursivas também. A gente não tem certeza disso, mas é possível que esse estilo de prova volte, e aí você vai estar sempre muito bem preparado aqui com o Estratégia Médica. E aí vamos começar falando sobre a prova em si, Carlos. A concorrência para a ginecologia e obstetrícia vem aumentando ano após ano, muito pelo crescimento da especialidade também. E quantos que passam lá na USP São Paulo? Quantos que passam junto com você? Isso também foi uma mudança, né? Quando eu fiz a residência eram 18, hoje são 16. Eles enxugaram, como muitos programas dentro do HC, enxugaram vagas, né? Anestésio enxugou bastante Radiologia vagas. enxugou também. Radiologia também, então hoje em dia são 16 que entram e nos últimos 3, 4 anos a concorrência aumentou bastante, a procura mesmo dos alunos de dentro da faculdade aumentou, então a concorrência tem aumentado bem. Você acredita esse aumento da concorrência por algum motivo? Olha, eu rodei bastante com alunos, né? Tanto quanto como residente, como preceptor. Eu acho que é um pouquinho do perfil dos alunos, assim, eu vejo pela faculdade. Eu acho que é um perfil de alunos que gostam desse contato que a gente tem, principalmente na obstetrícia, né? Então, contato bem próximo com o paciente. Eu acho que teve um aumento em várias áreas, né? Medicina de família e comunidade, psiquiatria,
ginecologia e obstetrícia, eu acho que a gente viu um aumento, eu acho que isso deve muito a uma mudança de perfil dos alunos mesmo. Particularmente é uma especialidade que eu não me dei muito bem durante o internato, assim, mas eu considero uma especialidade bem coringa, porque você tem acesso a ambulatório, você tem um consultório muito forte, é só você que faz, é só o GO que faz, ninguém vai tomar o consultório do GO. Você tem acesso a plantões, que só o GO faz, ninguém vai tomar o seu plantão de GO. Você tem acesso a procedimento e também tem acesso à cirurgia, né? Então é uma especialidade bem coringa e uma especialidade que tem tá avançando muito rapidamente em algumas outras áreas, por exemplo, medicina fetal. A gente pode falar um pouco da reprodução, acho que tem no HC também reprodução, não tem? Tem uma especialização. De reprodução, ultrassonografia também, o pessoal acaba fazendo, enfim. Então eu acho que é uma especialidade bem coringa, assim. Eu acho que também isso também pode ter. O pessoal pode ter olhado com outros olhos para GO. Eu acho que inclusive foi uma das minhas, dos motivos para eu ter decidido por GO, né? Eu queria prestar clínica, era uma decisão. Entendi. E aí, rodando nos estágios, gostei, e aí a questão foi, putz, mas GO é uma área clínico-cirúrgica, né? Vai dar para fazer talvez procedimentos, apesar de eu não gostar tanto de operar, tanto que hoje em dia na minha vida eu não faço cirurgias ginecológicas, mas eu gosto muito de obstetrícia, então eu acho que é isso, acho que você tem uma ampla gama aí de coisas que você pode fazer e isso te dá a possibilidade. Claro, na residência você vai fazer tudo, mas depois de você acabar indo por uma área, se você nunca mais quiser operar na GO, você nunca mais precisa operar gineco. Tranquilo. Se você quiser viver de ultrassom, você consegue viver. Então você tem um leque bem grande aí de opções. Muito legal, Carlos. E assim, cara, uma coisa que a gente costuma falar, né? Pra quem é do HC, isso é muito importante, apesar de você não se liga. Tem muito R+ lá no HC? Tem, isso é uma questão, né, a se pensar. A gente tem muita subespecialidade dentro da GO. Pode citar algumas? Eu não... Na obstetrícia, a gente só tem a medicina fetal, basicamente, tá? Que a gente tem tanto especialização quanto residência via Coreme. Beleza. Existe uma especialização em alto risco, mas que os egressos da residência do HC acabam não fazendo porque a gente já tem uma experiência de alto risco muito grande na residência. Mas existe. Mas existe uma especialização para quem quiser. Se o cara quiser vir de fora e fazer alto risco, pode. Em geral, quem faz é alguém que vem de outro serviço para pegar a mão de alto risco. Entendi. Então, existe essa possibilidade. Na ginecologia, a gente tem muita especialização, né? Então, a gente tem aí, via Coreme, a gente tem cirurgia oncológica, a gente tem mastologia, e acho que via Coreme, né, que é prova de residência mesmo, e videolaparoscopia ginecológica. 3. E aí a gente tem especializações, então uroginecologia, reprodução humana, né? Existe uma especialização também em ginecologia endócrina, então tem uma parte mais clínica também. Beleza. Então tem muita área, mas isso acaba prejudicando às vezes quem está na residência, né, no acesso direto, porque você tem mais gente para dividir o pão, né? E o pessoal tem que treinar, né? Sim, e é isso. Quando você está na residência, você sofre muito com isso. Você fala assim, nossa, mas eu queria estar num serviço que operasse muito mais. E eu falo pro residente que, assim, se você quiser fazer uma especialidade cirúrgica dentro da ginecologia, você vai ter que fazer um R+. Então, a mão que você vai ganhar dentro da residência dificilmente vai ser suficiente para você cair na vida e fazer cirurgia ginecológica. Então, é uma angústia que a gente tem na residência, mas que depois, quando você cai na vida, você vê que na prática não muda muito. Entendi. E pensando assim no mercado de trabalho também, Carlos, como eu vejo, assim, né? Basicamente, para você ser inserido no mercado de trabalho na área cirúrgica, aqui dentro de São Paulo, você vai ter que ter feito R+ também. Concorda ou não? Assim, acho que para você entrar e você trabalhar aqui em São Paulo, você precisa da subespecialização, tanto pela parte técnica, porque você precisa de uma qualificação, quanto até pelos contatos, né? Entendi. Vai ser a partir da subespecialização que você vai conseguir os seus contatos nessa área, né? Na residência, claro que você faz um networking, mas é muito maior na subespecialização. Beleza. E aí, como é que funcionam os rodízios durante a residência? Isso mudou um pouquinho, né? Então eu tenho essa experiência porque eu continuei lá depois da residência. Então, como eu falei logo no começo, a gente tem uma separação muito grande entre ginecologia e obstetrícia, né? Não são todos os serviços que são assim. No HC, é claro... Não existe interseção, basicamente. Muito pouco, né? Você tá na mesma residência, mas enquanto você tá na ginecologia, você tá na ginecologia. Claro, os plantões acabam sendo de obstetrícia, porque você não tem plantão de ginecologia, mas os departamentos são muito dissociados, né? Então, quando eu tava na residência, a gente se dividia em 9 de um lado, 9 do outro, e você ficava aqueles 6 meses rodando nos estágios de ginecologia e depois, nos outros 6 meses, nos estágios de obstetrícia. Só os plantões, né, que se mantinham ao longo dos estágios. Hoje, o que mudou não é que você não divida, mas eles vão pulando. Então, ele começa num estágio de gineco, já pula para obstetrícia e fica 6 meses. Então, não fica aqueles 6 meses fixo em alguma área. Então, eu acho que isso é até uma coisa positiva, né, para você acabar
mudando de ares, né, e se Sim. ambientando com a residência. E eu não sei se ainda era assim, mas por esse mescla, assim, de ser bem distinto, acabava que a GO também tinha umas férias um pouco maiores do que as demais especialidades. Ainda tá assim ou mudou? Então, isso mudou e mudou de novo. Na minha época, a gente tinha 6 semanas de férias, Tá, 3 semanas na obstetrícia, 3 entendi. semanas na gineco. Quando mudou e ficou uma coisa íntegra por conta da pandemia, isso mudou quando eu era preceptor, então a gente teve que refazer grade, enfim, Tá. ficaram meio que férias únicas de um mês. E se eu não me engano, voltou com essa turma nova a ter 3 semanas e 3 semanas, o que é uma coisa muito boa para quem é residente, É, sabe cara. que assim, às vezes é melhor até ter 2 semanas e 2 semanas do que ter um mês Não, é completo, bem né? melhor, cara, porque você descansa 2 vezes no ano, né? É porque às vezes as férias não são pra você fazer muita coisa, é pra você parar um pouquinho, né? Você comer, tomar um Exato, parar, banho, falar, nossa, sair daquele ambiente, daquele HC sair do é bom. hospital. Beleza, cara. E como é que funciona a hierarquia sobre procedimentos lá? Tem muito procedimento na GO, não saberia nem falar o nome de todos aqui, mas é por ano, né? Eu não sei falar também assim, tem procedimento que é do R1, do R2, do R3 e do R4, ou todo procedimento é do R+, a não ser que ele queira passar para o R-? Como funciona Então, isso? na obstetrícia, existe uma divisão bem clara, assim, tanto na gineco quanto na obstetrícia, a gente tem uma divisão bem clara de procedimentos. Tanto que é uma angústia muito grande pro R1 que começa, porque a gente Tá, faz muito pouco procedimento no R1, tá, tanto na obstetrícia quanto na ginecologia, né? Na ginecologia, para falar a verdade, agora tem um estágio novo que eles estão rodando em Barueri, que é um hospital auxiliar, conseguiram um estágio que mudou muito, aumentou muito a quantidade de procedimentos, isso é bem legal de falar, que era uma queixa bem grande, né, na quais residência. procedimentos você pode falar? É bom, então assim, o R1 costuma fazer procedimentos mais simples, né, que a gente fala. Então na ginecologia, geralmente são correções de períneo, perinoplastias, cirurgia de remoção de cisto de Bartholin, né, ninfoplastia, né, que é uma correção ali dos pequenos lábios, os procedimentos que a gente fala que são mais simples. Tá, O R2 é o cara que faz tudo, basicamente, né? No R2 você opera tanto na obstetrícia quanto na ginecologia. Então, entendi. as esterectomias abertas, as oforectomias, as cirurgias maiores acabam sendo aí do R2. Na obstetrícia, o que acontece? O R1 ele só faz os partos normais, mas como ele passa o primeiro ano quase todo no HC, a gente tem uma alta complexidade. Então, o volume de parto normal é bem baixo no Tá, HC. no HC, volume de parto é baixo e o cara passa basicamente o primeiro ano todo no HC, então Exato. quase. Então acaba que ele faz as cesáreas que a gente fala barriga limpa, que é aquela paciente que por algum motivo teve uma indicação de cesárea, mas nunca foi operada, Entendi. né? O restante acaba ficando muito com o R2. O R3, ele acaba fazendo os procedimentos no plantão, na obstetrícia. Por quê? Porque é ele com R1, então acaba que sobra muito para ele, Tá, né? Mas o ano que de fato a gente opera, tanto na gineco quanto na obstetrícia, é o R2 o mesmo. R2, tá bom. E aí existe essa clara distinção aí dos procedimentos, né, que você, como você falou. E aí você até começou a falar sobre isso, foi esses hospitais auxiliares aí na grade da ginecologia e obstetrícia. Então durante um ano você roda mais ou menos quantos meses em cada hospital? É muito variável, depende muito de estágio, né? Tá, Mas a gente sempre. No R1 e no R2 a gente roda muito. O hospital universitário, que é o hospital secundário, e o HC. No R3 você acaba se fixando praticamente o tempo todo no HC, né? No hospital terciário. Então, assim, a maior parte dos estágios acabam sendo no HC, né? tá. Mas no R2, os plantões do R2 são no HU, no hospital universitário. Plantões do R2 são no HU. Então, acaba que no R2 você fica muito mais no hospital universitário, não pelos estágios, mas pelos plantões noturnos. Entendi. E aí você saberia me dizer uma média de meses assim que o cara roda no HU e no HC durante o R1, R2, R3, tá 3 meses em um? É difícil, viu, Josh? Eu acho que assim, ó, no R1 a gente passa um estágio na gineco que a gente fica 3 semanas no HU, que é Tá, no pronto-socorro da ginecologia, centro cirúrgico, que o R2 também passa. Então é um estágio, basicamente. E no R1 você fica muito pouco no hospital universitário, porque os plantões, assim, tá, só de final de semana que você dá plantão no hospital universitário, então é bem beleza. pouco. No R3 também, é um estágio de 3 semanas na ginecologia. Na obstetrícia, a gente não tem estágios muito contínuos no hospital universitário, tirando no R2 que você Tá, fica 3 semanas no centro obstétrico durante o dia lá, e é um estágio muito bom porque você fica sozinho, é só um entendi. R2, então tudo é dele. Boa. E aí, cara, assim, recomendação para os nossos alunos que com certeza vão passar aí na USP São Paulo para GO,
melhor morar perto do HC, do HU, no meio do caminho? O que que você fez aí Olha, na vida pessoal? eu Isso é bem acho importante, né, Carlos? eu acho que isso é uma coisa bem importante, eu acho que, assim, é a decisão de todo mundo acabar morando perto do HC. Do HC. Porque você acaba ficando mais nos estágios horizontais, muito mais no HC. Como eu falei, é um estágio ou outro. Tem os Tá, plantões, mas é um plantão, né? Então, às vezes acaba dificultando. E uma coisa legal que a gente tem no HC é a moradia dos residentes, ah, né? legal. Que eu acho que é uma coisa interessante, que, em geral, todos que querem conseguem, sobra vaga, não Sobra é? vaga. Né? Porque na faculdade a gente tem uma casa, mas que geralmente é difícil de conseguir. Na residência, dá para você morar lá dentro. Tem um prédio, claro, tem restrições, né? Você divide quarto, não pode receber visitas, enfim. Mas para quem vem de fora, pelo menos às vezes para até se Pra quem tá curto de grana, acostumar. cara, não tem nem o que E, pensar, assim. exatamente, porque você tem tudo, você consegue lavar roupa de graça, você tem Café da manhã de alimentação de graça, graça, tudo de graça. Se você não quiser gastar nada, você não precisa gastar nada. Então, eu acho que morar perto do HC é melhor, porque a maior parte dos nossos estágios é lá. Legal. Carlos, assim, por ser uma residência também cirúrgica, tem muita coisa da hierarquia, né? Como é que funciona lá a hierarquia durante a residência médica? É aquela hierarquia saudável, passa um pouco do ponto às vezes, como é que foi a tua Olha, experiência? eu quando eu era interno, eu tinha uma visão que era uma hierarquia ruim, Tá, tá? Eu acho que mudou bastante o perfil de hierarquia. Existe uma legal, hierarquia, como eu falei, existe muito bem definido o papel de cada um ali tá bom. dentro, mas diferente do que eu ouço falar de algumas residências, que tipo, o R1 não pode se dirigir ao R3, e em Não, GO isso é muito comum, eu já ah, ouvi. é comum? Tipo, GO é uma especialidade que ela é bem hierárquica, né? Tem gente que fala assim, é meio parecido com ortopedia, só que tem mais mulheres, né? Então, assim, Entendi. tem muita. Ali dentro não, ali dentro a gente consegue conversar. O R1 tem um contato direto com o R3, até por conta dos plantões. Existe a hierarquia, mas eu acho que é algo saudável para a organização do serviço. Acho que não existe nenhuma hierarquia que prejudique o aprendizado ou que humilhem alguém, enfim, eu acho que isso não acontece. Cara, eu posso ter uma visão até um pouco deturpada, mas muito quando a gente fala sobre residência de Jó, o cara que pensa em ser um residente de Jó, ele gosta muito de saber sobre alto risco, sobre ultrassonografia, sobre procedimentos mais avançados, para ter noção se a residência oferta aquilo, até porque para ele não ficar limitado, né? Depois tem que fazer um curso para adquirir aquele Sim. conhecimento. Fala para mim assim um pouco se a residência da USP São Paulo oferece isso, se é de alto risco, o contato com o ultrassom, qual que foi a tua experiência com isso? Eu costumo falar que eu acho que todo programa de residência tem benefícios e coisas ruins, né? Então, Boa. assim, não tem nenhum programa que é o ideal. Então, não pense que você vai entrar no Hospital das Clínicas e você vai ter só coisas boas. O Joshua Claro. pode falar por experiência Sim, própria, né? Vem de fora, às vezes você vem com uma visão de que você vai entrar no mundo ideal, no mundo perfeito, e todo lugar tem problemas, e às vezes problemas que a gente não imagina, claro. né? Então, eu acho que a grande vantagem da nossa residência de GO é ser muito completa. Tá. Por a gente estar num hospital grande, né, e a gente ter acesso a tudo, a gente acaba tendo vivência de muitas coisas. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, como a gente está num hospital muito especializado, a gente às vezes tem muito menos volume do que se você estivesse numa maternidade de baixo risco, enfim. Entendi. Claro que o estágio, por exemplo, no hospital universitário compensa, mas não é a mesma coisa que você estar numa super maternidade que tem um volume muito grande, né? Então, por exemplo, na obstetrícia, eu acho que a gente sai muito completo, porque a gente tem um contato, assim, com alto risco desde o R1, então a gente, assim, tem pouquíssima dificuldade em lidar com casos graves. Quando a gente cai na vida, quando cai um caso grave, você fala, nossa, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, porque você fala, não, tá tendo tão liso, mas essa paciente é meio grave, né? E você tá acostumado, porque a Entendi. gente lida muito bem com isso. A gente tem muito contato com ultrassom, que eu acho que isso é um diferencial. Eu vejo que o pessoal sai das residências e não tem nenhuma familiaridade. A gente tem Entendi. contato desde o R1 com ultrassonografia, e isso eu acho que é muito legal. A gente É, consegue se dar. Assim, eu consigo me virar, não fiz nenhuma especialização de ultrassonografia, mas eu consigo fazer um ultrassom obstétrico, consigo fazer um exame de legal. vitalidade tranquilamente. E a gente tem a mão obstétrica, né? A gente faz parto, a gente loca force, porque é uma coisa que poucos lugares hoje em dia ainda mantém, mas no hospital universitário a gente consegue ter esse treinamento com force, porque é uma ferramenta que hoje se usa menos, mas é uma ferramenta importante em algumas situações. Então, acho que na obstetrícia a gente sai bem completo. Talvez se tivesse que falar um ponto um pouco mais negativo na ginecologia, mas que eu acho que melhorou com os residentes agora passando nesse hospital de Barueri, é o volume. A gente opera pouco na ginecologia, né? Porque você Tá. está no hospital das clínicas, então acaba que não tem tanto volume. Mas eu acho que talvez a ginecologia seria um ponto desfavorável pelo volume cirúrgico, enfim. Mas de obstetrícia, eu acho que a gente sai muito completo. Agora uma dúvida mais pessoal minha mesmo, Carlos, a gente vai estudar obstetrícia, né? Lembro muito estudando para obstetrícia para a prova.
Se eu ia fazer prova de um canto, eu marcava uma coisa, e se eu ia fazer prova de outro canto, eu marcava outra coisa totalmente diferente. E aí eu queria perguntar na tua experiência, como que foi aprender isso na prática, lá durante a residência, como é que vocês lidam com essas divergências de literatura, e como é que vocês saem, como é que funciona essa parte do conhecimento entre Ali vocês lá? dentro a gente segue o Zugaib, né, e Tá, é a Bíblia, e a gente segue aquele livrinho amarelo que é o Protocolos Assistenciais da Clínica, e ele ajuda muito, ele serve muito, mas é o que eu costumo falar, quando a gente cai na vida, a gente tem que entender que o protocolo funciona para a instituição onde ele é aplicado. isso, claro. Ele é um guia, mas quando você cai na vida, aquilo que você tem de estrutura dentro do Hospital das Clínicas não é a mesma coisa que você vai ter onde você vai dar plantão. Principalmente quando você começa a dar plantão. Você não vai dar plantão no melhor hospital da cidade, não. Você vai começar a dar plantão em hospitais periféricos, que não tem tanta estrutura. Claro que o protocolo te ajuda, mas você tem que saber sair do protocolo quando você não tem aquilo disponível. Então é isso, né? Obstetrícia, você vai para cada lugar que você vai tem um protocolo diferente. Mas eu acho que é importante você ter uma base, né? Que talvez logo no começo da residência você não vai conseguir lidar, né? Mas depois que você já tem uma vivência, você sabe, ó, eu tenho a base, mas eu sei me adaptar aonde Legal. eu tô. Então eu acho que ter o protocolo é uma coisa boa, e a gente segue muito protocolo em todo lugar, né? Obstetrícia é muito protocolar, Sim. mas é importante você aprender a lidar com isso, e isso acaba vindo com a experiência, né? Tá bom. A não ficar engessado no protocolo. E aí, ô Carlos, como é que funciona assim? Existe alguma função muito bem definida entre R1, R2 e R3, ou se não, ou se é meio que por estágio mesmo, o R1 roda com o R2 e depois o R2 vê uma coisa diferente? A gente roda muito sozinho, né? Nos 3 Sozinho? anos. A gente não tem panelas, né? Grupos de Tá. residência. Então, dependendo do estágio, às vezes você é um R1 sozinho naquele estágio. Ou você é um R... Mas tem o R1 e o R2 ou só o R1? Depende. Por exemplo, às vezes você roda no estágio de ambulatório. E que às vezes num dia do ambulatório tem um R2 com você. Mas Legal. vai ter dias que vai ter um R3. Então é uma coisa meio... Então, assim, você é meio sozinho. Alguns estágios você acaba rodando com R2, né? Estágios da ginecologia mais cirúrgicos. E os plantões, né? Que o R1 dá muito plantão com o R3 e os R2 dão plantões entre eles, entre os Tá, pares. Então, entendi. existe uma divisão bem clara e acaba que os estágios definem isso, Tá bom. né? E a divisão de procedimentos, ela também, como eu tinha falado, ela é bem estabelecida, assim, a gente consegue... É difícil ter problemas aí em relação à divisão de procedimentos, você vê briga entre residentes por conta disso, isso é Legal. bem definido. E aí, como é que funciona os plantões? São de 12 horas, 6 horas? Qual a função do plantonista? O que ele tem que fazer lá? Então, São de obstetrícia, os plantão. plantões são de obstetrícia, claro que pode chegar uma ginecologia, alguma paciente ginecológica com alguma urgência, mas é Tá. muito mais raro, né? Então, o grosso do plantão, seja no HC, seja no HU, é de obstetrícia, né? Beleza. Então, é atender aí as intercorrências obstétricas, trabalho de parto, enfim. Então, são 12 horas sempre. Então, em geral, você está no seu estágio e em algum dia já é pré-determinado o seu dia de plantão. Então, não é que a gente se divide em plantões. A grade já vem pronta. Então você sabe que naquele estágio o seu plantão é de terça-feira à noite. Entendi. Então é uma coisa fixa, o que eu acho que é uma coisa boa, porque você consegue planejar o seu ano Legal. como um todo. Mas a gente costuma fazer algumas alterações para adaptar, para deixar um estágio mais tranquilo. Enfim, às vezes, dar um 24 no final de semana para livrar em outros estágios. Eu não gostava, eu nunca gostei de dar 24, mas o pessoal sempre gostava de lotar com 24 no final de semana, porque aí o outro estágio você tá livre. Entendi. Então, em geral, já é pré-determinado, mas a gente faz pequenas alterações. E aí é aquilo que eu falei. O R1 dá plantão com o R3 à noite no Hospital das Clínicas, e os dois R2 dão plantão noturno no Hospital Universitário. Então, no R2 você fica com seus pares. Entendi. Plantão de 12 horas mesmo. 12 horas. Tá, aí fica lá o assistente, o R3 e o R1. Geralmente, no HC, houve algumas mudanças, mas Tá. em geral fica 2 R1s, 2 R3, porque fica um no PS e um no CO. Tá. Claro que depois à noite dá uma dividida e geralmente 2 assistentes. Tá. No Hospital Universitário ficam 2 R2 e 2 assistentes de plantão. E os internos, né, nos 2 lugares. No 6º ano, os internos ficam no HC e no 5º ano no HU. Então o Legal. plantão fica com bastante Qual gente. que é o nível da importância assim, do aprendizado do plantão da obstetrícia para a formação do médico obstetra dentro do HC? Sabe? Eu acho que o plantão é onde você mais aprende, assim. Tá. Por mais que você aprenda muito nos estágios horizontais, eu acho que a vivência dos plantões e a imprevisibilidade, né, lidar com esse tipo de coisa, que é algo que você vai lidar a vida inteira, né, que obstetrícia não é aquele plantão que você fala, tá chovendo, tá frio, vai ser tranquilo. Não. Entendi. Então, uma paciente grave que chegue no HC, o plantão vai ser um plantão difícil. Então, eu acho que assim... E também porque à noite você tem que ser mais autônomo, né? No plantão noturno, você não tem tanta gente ali, o assistente não vai estar ali o tempo todo, então você vai ganhando essa autonomia.
principalmente no R2, que a gente dá um plantão no hospital universitário, que são casos menos graves, a gente vai ganhando essa autonomia de tipo, não, tranquilo, não preciso chamar o assistente, eu me viro aqui, eu vou indo. Então, eu acho que esse ganho de autonomia é algo que vem com os plantões. Legal. E aí, qual que é a carga horária média, assim, da residência? Eu sei que é difícil falar isso, existem estágios mais puxados, menos puxados, mas fala pra mim, assim, uma carga horária mínima do estágio mais tranquilo, que a gente fala, costuma falar, né? A média ali que durante a residência é a máxima. Cara, esse estágio aqui você não vai sair do hospital. Então, assim, lá, mesmo quando eu era preceptor, isso é uma coisa que a gente respeita muito, né, as 60 horas Tá, máximas, legal. tá? E, em geral, a Coisa gente boa. tenta equilibrar muito, então os estágios, eles acabam tendo ali entre 50 e 60 horas, e uma coisa diferente, que geralmente em geral o que acontece, o R1 é muito ruim, o R2 dá uma melhorada, o R3 quase não dá plantão. Lá No não. HC, é assim, a carga horária, às vezes, do R3 é pior que a do É muito R1, parecido com a dependendo do radiologia. estágio. Então, assim, você vai fazer 60 horas no R1, vai fazer 60 horas no R2, 60 horas no R3. Tem estágios piores ou não, mas assim, não melhora em carga horária. Sim. E eu falo que não melhora nem em trabalho, porque o R3 acaba sendo um chefe do plantão, Sim. né? Então a responsabilidade aumenta. Então, a gente tenta equilibrar bem, é difícil ter um estágio muito tranquilo, né? E então a gente costuma ali equilibrar quando a gente vai montar a grade para não ser nada assim, tô num estágio que tem 30 horas. Não. Então é sempre equilibrado, Sempre assim. equilibrado, né? Legal. E esse negócio de respeitar 60 horas também é muito interessante, né? Tomara que todos os programas de residência médica adotem isso aí no futuro. Cara, e assim, dá pra dar um chute quantos plantões que dá por ano, mais ou menos? Olha, assim, Joshua, eu falaria que a gente dá um plantão por semana. Um plantão por semana. Porque vai ter estágio que vão ter 2 plantões, estágio que vai ter um plantão, estágio que não vai ter nenhum. Então, assim, a média é, se você tiver ali, não tá de férias, enfim, a gente vai dar um plantão por semana, basicamente, no R1, no R2 e no R3. Legal. E aí, pra se manter durante a residência, assim, dá pra dar um plantãozinho fora ou não? Como é que você acha? Dá para dar um plantão fora. Claro que você vai abrir mão do seu Tempo livre. tempo livre, né, do seu descanso, mas é o que a gente faz. Em geral, a gente consegue já começar a dar plantões da especialidade no R2, no meio do R2, meio para o final do R2, então isso é uma coisa boa, porque é um plantão que paga melhor, e querendo ou não, é um plantão que te agrega conhecimento, Claro. aprendizado, né? Diferente de você dar um plantão de clínica que é só para renda, né? Então, geralmente no R1 o pessoal acaba fazendo plantão de clínica, ou o pessoal começa a fazer colposcopia em laboratórios, então é alguma coisa da área já, que é uma coisa mais tranquila, então o pessoal vai para laboratórios aí fazer colposcopia, mas o pessoal costuma fazer e aí você abre mão, claro, do seu descanso, mas faz parte ali daqueles Faz 3 anos parte de do momento. residência. Tem um ou outro fim de semana livre, Carlos? Tem, porque é isso. Geralmente, o que a gente faz? Chega a grade pronta, e aí a gente olha, vamos tentar tirar um plantão daqui para que esse estágio, por exemplo, você tenha o final de semana livre. Entendi. Então, em vez de ser 12 horas, dá 24 nesse estágio. Às vezes, geralmente, o pessoal gosta de dar domingo 24, sábado 24, porque aí você tira um plantão de algum outro estágio e E aí você você fica consegue ali ter um fim de final de semana. semana livre, né? Eu era o cara que trocava os 24. Eu tentava ao máximo, eu preferia dar 12, 12, 12, 12 para não dar 24, mas tem gente que prefere, a maioria prefere dar 24. Eu não sou muito fã de 24, não, também. Eu saio do outro dia É, triturado. o pessoal falava assim, o Caí tá num plantão num estágio de 24, tá tentando trocar plantão, era sempre assim. Boa, legal. E aí, cara, assim, eu sempre gosto de dizer uma regra imaginária em que tem um serviço que você tem pura tocação e tem aquele serviço que é puramente acadêmico, né? Se você fosse colocar assim numa régua o serviço de GO da USP São Paulo, até se você quiser dividir a G e a O, como é que você colocaria na régua, assim? Ele é bem mais acadêmico. Isso é Uhum. uma das grandes queixas e às vezes frustrações dos residentes, né? Vou dar alguns exemplos. Em geral, residências de GO, já no R1, você, com um mês de residência, já fez 30 partos. Entendi. Um volume muito grande. E lá no HC, né, no R1, a gente faz pouco. E a gente entra em todos os procedimentos com assistente, o que é uma coisa que não é regra no serviço E de R4 também, né? Provavelmente. Na obstetrícia não tem, fica só R1, R2, R3. Mas na gineco Na gineco, dependendo do estágio que você tiver, você vai entrar e às vezes você vai só, né, fazer a burocracia, quem vai operar é o R+. Vai só limpar a pele. Ou vai fazer só os papéis, o que é ainda pior, né? Cara. Então, assim, a gente tem essa questão, né? A gente não entra em procedimento sem assistente. Você não entra numa cesárea com um R1 e um R3 só. Entendi. Às vezes, com o passar do tempo, até o assistente deixa, mas ele sempre vai estar por ali. Então, às vezes você pode ver isso como uma coisa ruim, do tipo, você não tem autonomia, mas eu sempre vi como uma coisa boa, porque eu acho que você consegue aprender muito mais de um cara mais experiente, nem sempre é regra, mas a gente pode aprender muito mais do que um cara que é um R2, que por mais que ele já tenha feito bastante, ele não tem uma vivência tão grande. Sim. Então eu acho um ponto positivo, mas acaba que você tem menos autonomia. Então eu acho que, mesmo na gineco, a gente vai para um polo mais
acadêmico, assim. Sempre vai ter assistente nos procedimentos, você vai sempre discutir caso com assistentes no ambulatório, então assim, no hospital universitário talvez seja o lugar onde a gente tem um pouco mais de autonomia, porque os casos É, são menos assim, complexos. tem que ter assistente, né? Mas também a água tem que bater um pouco na bunda também, porque nesse momento que a gente, cara, a gente sabe como é que é, né? E aí como a gente constrói mais conhecimento, que você assimila mais conhecimento. Não sei se você concorda É, comigo. eu acho que é por isso que os plantões fora fazem muita diferença na Diferença área. na área, né? Porque aí é quando você vai dar plantão com seus iguais e é você que tem que resolver. Então eu acho que muito a vivência dos plantões fora para nós que estamos no HC é de ter essa vivência, de ter a vivência de tipo, agora sou eu aqui, eu tenho que resolver. Legal, E aí é a hora que você percebe e fala assim, nossa, eu consigo resolver, legal, né? legal. Que às vezes você quando tá ali sempre com assistente, com R+, você tá sempre amparado, mas aí a hora que você cai na vida, você fala, nossa, eu sei resolver, eu Boa. consigo resolver. E aí o pronto-socorro é de porta aberta, ô Carlos? O pronto-socorro do hospital universitário é porta aberta, Uhum. tá? Então, de obstetrícia é porta aberta, apesar do volume hoje não ser tão grande, porque o hospital acabou fechando a porta de Tá, muitas clínicas, então acaba que tem pacientes que não sabem, então acabam não procurando. O hospital do HC, para obstetrícia, ele é porta aberta, porque eles não negam a abertura de ficha. Só que como é o hospital das clínicas, as pessoas não buscam ativamente lá, mas se chegar uma grávida com alguma intercorrência, ela vai entrar e vai ser atendida. entendi. Então, o volume de porta no HC é pequeno, mas é aquilo, né? As nossas pacientes já ocupam muito tempo, não por volume, mas por complexidade. Entendi, é. Então, você atende uma ficha de uma paciente que faz pré-natal no HC, dificilmente é aquela ficha que você vai É. liberar em 15 minutos. Não, você vai precisar ficar com ela umas 3 horas esperando o exame. É a Então, Lúpica com SAF, 3 avulsos. exatamente, é aquela paciente que você precisa discutir com o assistente do setor para ver o que você pode fazer. Então, assim, por mais que o volume não seja alto, a complexidade acaba É te altíssimo, né? consumindo muito tempo. Legal. E aí, Carlos, quais são os principais pontos positivos que você pode destacar assim na residência para você, depois de terminar? Bom, eu acho que, como eu disse, acho que essa parte de ter um suporte importante É legal, é cara. legal. Acho que, assim, na obstetrícia a gente discute muitos casos, às vezes você até como residente você fala, nossa, mas que precisa discutir. Depois você vê que você ganha, né? Então, discutindo Sim. casos complexos, passando visitas na enfermaria, discutindo os casos no plantão. Então, eu acho que essa parte de suporte acadêmico é muito importante, acho que é uma coisa Legal. bem relevante. E eu acho que é aquilo que eu falei, acho que a residência, ela te dá uma formação muito completa. Por mais que você não vai sair um ultrassonografista, você sai uma pessoa que sabe. Nem que você não saiba fazer o exame, mas você sabe bater o olho, às vezes, numa imagem de um exame e fala assim, putz, isso aqui não tá certo. Entendi. Né? Você às vezes bate ali, você faz um Doppler, o cara faz um Doppler no plantão, você fala, esse laudo aqui não tá batendo. Não tá legal. Tô vendo essa onda aqui, não tá batendo, né? Legal. Então, assim, você sai com uma noção para manejar alto risco, eu acho que muito boa, e no geral, acho que para obstetrícia. Na gineca é o que eu falo, eu acho assim, a gente sai com uma formação boa, assim, para atender ambulatório, para atender um pronto-socorro de ginecologia, que não é algo tão complexo, Sim, mas se você quiser operar, você vai acabar tendo que fazer um R+. Então, acho que legal. um ponto, talvez ali na residência do HC, que tenha que melhorar é a nossa formação, acho que em ginecologia, que tem melhorado bastante por conta desses novos estágios, mas Legal. ainda acho que na obstetrícia é o nosso carro-chefe ali. Legal. E aí, Carlos, será que vale a pena assim um cara fazer uma residência fora e depois fazer a sub lá? Ou você recomendaria que as pessoas que querem fazer sub lá no HC já façam a residência lá mesmo? Qual que você acha que é o melhor caminho ou não tem isso? Eu acho que é muito variável, porque às vezes a pessoa vai fazer residência em outro serviço e vai trazer uma bagagem positiva de outras coisas que ele vivenciou, Tá. né? Então, tem muita gente que vem fazer até porque não preenche as vagas, né? Por exemplo, masto, se eu não me engano, mastologia, são 5 residentes e a gente costuma ter 2 no máximo prestando. Tá. Nos últimos anos ninguém prestou, então sempre vem alguém de fora. Videolaparoscopia nos últimos anos só o pessoal de fora tem prestado. Então, assim, acho que varia muito. Acho que é positivo para o cara que vem de fora e quer fazer uma especialização, né? Querendo ou não, ele está ali dentro do HC. Mas acho que é isso, depende muito do que você pretende. Eu falo que você tem que pensar muito no onde você quer viver, né? Claro, isso é muito importante, né? Tem que Porque, ter essa visão de mercado de eu, trabalho. eu sou, por exemplo, você é do Ceará, eu sou do Ceará, mas eu quero morar no Ceará. Putz, talvez fazer a residência fora e voltar, será que é o melhor caminho? Será que é melhor eu talvez fazer a residência aqui, porque eu já vou traçar o meu caminho? Então tem muitas coisas Sim, a pesar sim. que não só o serviço, né? Claro. E também é isso, né? O HC é um ótimo lugar, mas não é o único lugar, né? A gente às vezes tem a visão, não, Sim. não. Acho que existem formações, talvez você até tenha experiências melhores em outro lugar, então acho que você tem que pesar muita coisa nessa Um dia eu decisão. gosto de dar sempre dar é se você buscar, por exemplo, né?
se você pode buscar a tecnologia, né? Então, por exemplo, poucos serviços devem ter a tecnologia, o serviço de reprodução humana que o HC Sim. tem. Então, aí, por exemplo, no Ceará, que eu não lembro, não tem, assim, eu posso falar besteira. Mas aí sim vale a pena você ir lá, procurar essa tecnologia, porque aí você vai voltar com um a mais, né? Um plus, um negócio Sim, diferente, por né? exemplo, medicina fetal, porque onde você vai acompanhar procedimentos, né, de Legal. medicina fetal. É claro que mesmo na Faz até vida uma vai ser cirurgia lá de vez difícil. em quando. Faz correção de Legal. mielomeningocele, faz os procedimentos ali bem legais. E assim, e mesmo os procedimentos mais simples, né, que você não vai fazer uma correção de mielomeningo na vida, mas fazer uma punção ali guiada por ultrassom, né, fazer Legal. uma amniocentese é algo que, se você não está num serviço terciário, você não vai ter essa oportunidade. Beleza. E aí, Carlos, eu queria te perguntar assim, cara, se tem alguma subespecialidade ou algum. Primeiro da subespecialidade, tem alguma subespecialidade que se destaca lá no HC? Que é tipo assim, cara, todo mundo da casa quer fazer esse, é o mais concorrido, esse que é o mais, tipo assim, o menino dos olhos, ou não tem? Olha, eu acho que na ginecologia, a oncologia ginecológica, né, no ICESP é algo bem concorrido, porque Tá, é uma residência em que você tem, né, cirurgias complexas, é um ano, né, então o cara quer fazer só um ano de residência é um ano, né, então ele opera bastante, tem bastante volume, então acho que na ginecologia talvez seja o mais concorrido, né, entendi. e por ser um serviço de referência, né, o Instituto do Câncer, Não, é enfim, top isso. então acho que talvez seja a mais concorrida. E para quem gosta mais de obstetrícia, acaba ficando na medicina fetal, né, acho que é uma boa possibilidade você ter eu não gosto de dar plantão, não gosto de fazer pré-natal. Pô, tem a oportunidade de viver de ultrassom, né? Fazer uma agenda de ultrassom, fazer procedimentos, é possível. Então, acho que na obstetrícia, a medicina fetal no HC é uma boa possibilidade, né? Tem tanto a residência quanto a especialização. Então, também tem para todos os perfis aí. Legal. E pro pessoal que tá animado para começar a Regional de São Paulo, quais são os melhores estágios, assim, na sua experiência? Não precisa falar na realidade, né? Na sua experiência, quais foram os melhores estágios? Bom, eu sou mais obstétrico, né? Então, eu Entendi. vou acabar Embora seja professor de puxando professor de ginecologia. ginecologia aqui no Estratégia, mas a minha atuação que eu gosto mesmo é Obstetrícia. obstetrícia. Então, eu acho que os estágios de obstetrícia, né, de centro obstétrico, né, então você fica ali o dia a dia horizontalmente fazendo partos, atendendo, então é bem legal. Eu acho que é o estágio mais desafiador da residência, eu costumo falar isso, é o pronto-socorro de obstetrícia do HC, porque você é um R2 sozinho com R-, você fica com R1 ou com dois R1s, então você comanda. Então eu falava isso muito para os residentes, falava, ó, é chato, cansa, mas eu acho que é o estágio em que você cria uma casca de tipo, não, eu consigo me virar Esse é no Hospital das Clínicas ou no no H1? Hospital das Clínicas mesmo, porque é Entendi. um estágio em que é aquilo, você pega só paciente bucha, paciente difícil, você tem que saber quando chamar o assistente, quando não chamar, então eu acho que era o estágio mais desafiador, não é o estágio mais querido quando você está na residência, mas vendo depois você fala assim, putz, esse é um estágio que Entendi. faz o residente crescer bastante. E aí são 16, 18, você falou, né? São 16 agora. 16. Como que é a convivência entre vocês, assim? Normalmente costuma ser boa, costuma ter alguns atritos, o R1 se dá melhor com o R3, isso é o mais comum, né? Olha, assim, o R1 acaba se dando muito bem com o R3 porque você acaba dividindo plantões, né? Sim, Então, e e o R+, existe a competição natural da R1 e da R2. o R2 às vezes é aquele cara, mas a gente acaba tendo os grupos cirúrgicos na ginecologia são R1 e R2, então a gente acaba criando uma relação com esses residentes. Tá. Mas como você tem pouco contato com o R2 ao longo do ano, porque você não dá plantão com o R2, acaba que distancia um pouquinho mais. E um outro ponto é que varia muito, como a gente não tem grupos, né? Então, por exemplo, na cirurgia geral, na clínica lá no HC, Sim, eles é, dividem em grupos de panelas, 4, as vive, só panelas. anda só no pessoal, mesmo pessoal, assim. Então assim, a gente acaba sendo muito sozinho ao Tá, longo dos entendi. estágios, então varia muito. Tem pessoas que acabam, né, criando aquele grupo para tentar, É então mais varia da de turma característica de cada para um. turma, né, também. Então tem turmas que são mais próximas, turmas que não são tão próximas, mas o clima em geral entre os residentes é muito bom, assim, não Beleza. vejo nenhum atrito, nunca vi nenhum problema, mesmo como preceptor, nunca tive que apaziguar ânimos de residentes, assim, Tá talvez bom. apaziguar ânimos entre residentes e assistentes era o mais comum. Entendi. E aí, cara, assim, muito importante essa parte, né? Como é que funciona a inserção no mercado de trabalho, assim? O cara fez a residência direitinho, não deu trabalho, estudou lá, passou na prova do TEG, que é super importante também. O Sim. cara sai empregado lá do HC, normalmente, pelo menos com os plantões, Então, ou... a gente costuma sair com bons plantões, né? Que é onde a gente vai começar, né? Então, a gente acaba tendo aí chefes que trabalham no HC, que são chefes em maternidades grandes aqui, então a gente acaba sendo inserido meio que automaticamente. Então, o cara que fez tudo direitinho acaba que pelo menos ele sai com aquele plantão num bom local, com uma remuneração melhor do que a média, né? Então,
O restante é aquilo, né? Você vai ter que Lutar. lutar, né? Não tem jeito. Você quer operar ginecologia, você vai ter que ficar com o chefe, vai ter que acompanhar, vai ter que fazer residência. Você quer montar seu consultório, você vai ficar apanhando um tempão até o consultório engrenar. Então, assim, Demora, cara. não tem jeito, assim, não tem solução mágica. Por mais que alguém te apadrinhe, não vai resolver todos os problemas, né? Mas Acho que ajuda, uma padrinhada boa ajuda bastante. ajuda bem, ajuda bem. Mas acho que assim, o bom é que você pelo menos sai com uma remuneração que você consegue se manter para Claro. construir seu consultório. Putz, eu tenho um plantão num lugar bom, né? Que eu vou ter uma remuneração boa para ir construindo a minha carreira. Sai com dignidade. E é isso. Acho que assim, a gente tem. As pessoas têm uma boa visão nossa no mercado, né? Então, Legal. ver alguém que, nossa, é uma referência, enfim. Então, acho que é uma boa visão que o mercado tem dos egressos do HC. E aí, cara, tem alguma possibilidade de fazer mestrado ou doutorado durante a residência ou após a residência? É incentivado isso ou não? A gente, na residência, a gente tem o que a gente chama de monografias, né? Então, antes era na ginecologia e na obstetrícia, hoje em dia é só na ginecologia que a gente é obrigado a fazer. Então, no primeiro ano, a gente faz uma revisão da literatura, tenta fazer uma revisão sistemática, para que isso vire um projeto no R2 e a gente apresente resultados no R3. Então, existe um estímulo, sim, à pesquisa. Então, para quem se interessa, for atrás, você consegue talvez até publicar ou deixar engatada alguma coisa para virar um mestrado, um doutorado depois. E mesmo na obstetrícia não existindo a obrigatoriedade, existe um estímulo muito grande, sempre tem pesquisa, né? Então, se você gosta e você quer, você está num lugar muito bom para isso. Legal. Para finalizar, Carlos, queria te perguntar sobre as reuniões, aulas, cada discussão de casos, como que funciona isso? Tem uma máquina por semana, ou cada estágio tem a sua? Como que funciona isso na ginecologia da obstetrícia? A gente tem 2 reuniões clínicas fixas na semana, que é de quarta-feira, tanto a de ginecologia quanto a de obstetrícia. Então, se você está na ginecologia e não tem nenhuma atribuição naquele momento, e muitos estágios acabam tendo folga, porque o ambulatório para, né? Então, vão para a reunião clínica, em que geralmente tem uma aula sobre algum tema, vem algum professor, nem sempre gente só de lá de dentro, gente de fora, para discutir algum caso. Então, existe isso. E na obstetrícia a mesma coisa, né? Sempre tem uma reunião clínica, e na obstetrícia mais os assistentes do próprio hospital dão alguma aula, discutem algum caso, então tem temas. Existe uma preocupação acadêmica importante, né? Assim, desde a época do internato, né? De o residente discutir casos com o interno, o R+ discutir com o R-, o assistente discutir com o residente. Então, existe uma cultura de discussão de casos no geral, né? Então, se você está no estágio de enfermaria, vão discutir caso, tanto na ginecologia quanto na obstetrícia. Então, é uma cultura do serviço, por ser um hospital-escola, motivar discussões. O preceptor, né, em geral, também vai ter esse papel de discutir casos. Então, a figura do preceptor é bem importante, né? Então, quando eu fui preceptor, você acaba tendo muito contato com o residente, discutindo muito caso com o residente, e o residente tem mais proximidade do preceptor do que do assistente, tem menos vergonha, né? Porque é alguém que acabou de sair dali. Então, eu acho que para quem gosta da parte de discussão, da parte acadêmica, é um bom serviço. Legal, muito interessante, Carlos. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Sobre a questão, assim, o cara, por exemplo, ele tem uma grade pedagógica para seguir, esse é o conhecimento que você tem que ter no R1, esse é o conhecimento que você tem que ter no R2, tem algum tipo de direcionamento para a prova do TEGO? Como que funciona essa parte? Na verdade, não existe uma coisa assim, você tem uma avaliação periódica de coisas a cumprir, né? A gente sabe que existe, né? E o Ministério da Educação tem lá a programática que a gente no final do ano preenche. Se você consegue fazer e executar, fazer e explicar, existe, mas não é uma coisa que fiquem martelando pra gente ou que a gente tenha avaliações periódicas desse aprendizado, né? Claro que quando você passa nos estágios, você é avaliado, você tem uma nota, né? Os assistentes te dão uma nota que, né, você nem vê, às vezes você vai lá só assinar, enfim, mas existe uma avaliação se você tá ali dentro do esperado, né? Mas não existe nenhuma preocupação específica com a prova de título, né? Então, hoje em dia a gente faz ao longo da residência com o teste do progresso, né? Mas não existe nada voltado para isso dentro da residência. É mais uma questão de você buscar mesmo se preparar. E como que funciona essa questão da prova do título dentro da USP São Paulo? É obrigatório, todo mundo faz? Porque, por exemplo, na radiologia é obrigatória moral, assim. Você tem que fazer, cara. A gente é estimulado a fazer o teste do progresso, então a gente tenta naquela data dar um jeito de todos conseguirem fazer, o preceptor vai evoluir se precisar, enfim, o assistente quebra um galho, mas não existe uma obrigatoriedade, você não vai ser julgado, ninguém vai ficar conferindo se fez ou se não fez. E como a gente presta quando acaba a residência, né? Como tem gente que acaba não ficando lá, enfim, não é uma coisa que vão ficar te apontando o dedo. E mesmo para quem fica no serviço, eu nunca vi ninguém
falar nada. É que hoje, como aqui em São Paulo, É os obrigatório. grandes serviços vão pedir para você para fazer um cadastro, nem para trabalhar como plantonista, mas como médico externo, que você tem a prova de título, né? Como uma forma de certificação, então acaba que todo mundo presta, né? É difícil Legal. alguém não prestar. Legal, então já tem mais uma prova aí para todo mundo que quiser fazer ginecologia e obstetrícia daqui 3 anos para vocês, que é o TEGO. Exato. Ao longo da residência, né, o teste do progresso dá para você fazer, e aí depois que você se formar, dá para... E a gente vai ajudar o pessoal também no TEGO. Vai, pessoal que está se preparando para a prova do TEGO, a gente tem material aqui de estratégia, fizemos Legal. um curso bem legal, e para quem estiver na residência ou para quem for prestar a prova valer, tá bem legal, se quiserem conhecer é só procurar aí no nosso catálogo de produtos. Bom, Carlos, eu cumpri todas as minhas perguntinhas básicas, conheci muito mais sobre o serviço do que eu sabia antes, e, cara, queria pedir para você falar pro pessoal, dar umas palavras finais aí sobre o programa de residência, suas palavras finais também, e depois eu me despeço. Acho que, assim, como eu falei desde o começo, né, todo programa de residência vai ter seus prós e seus contras, né, então, não entre na residência achando que vai ser um mar de rosas, mas também não pense que você está num serviço, você fique toda hora questionando, porque, em outro lugar é assim, em outro lugar é assado, não. Seu serviço vai ter os seus pontos positivos, que vão ser melhores do que no HC, e vai ter os pontos negativos, que talvez no HC vá ser melhor, então, enfim, eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, a gente tem que ter convicção na nossa escolha. Então, eu escolhi fazer no HC, eu tô feliz, vou ter meus problemas, vou ter minhas coisas boas, minhas coisas ruins. Eu tô em outro serviço, vou ter as coisas boas e ruins, né? Então acho que a gente tem que ter convicção naquilo que a gente decide. E assim, para quem optar por fazer residência no HC, for o foco, né, de fazer ginecologia e obstetrícia, o que eu posso dizer é que depois dos 3 anos de ter continuado lá, nós saímos bem informados. Assim, acho que eu posso garantir que nós somos bons profissionais. Você não vai saber fazer tudo, mas ninguém vai saber, mas a gente sabe lidar com as situações graves, a gente sabe lidar bem com assistência ao trabalho de parto, com as questões ginecológicas, então acho que nós somos bem informados e o nosso serviço dá a possibilidade para a gente ter boas colocações aí no mercado de trabalho. Mas é isso, acho que você tem que primeiro tomar a decisão da especialidade, né? Então, vou prestar GO, né? Para mim foi difícil, então eu decidi aos 45 do segundo tempo, então tá convicto, vai procurar informações sobre os serviços, vai ver os prós, converse com os residentes, converse com quem se formou lá, porque acho que quanto mais informações você tiver, mais convicto você vai estar da decisão que você tomar, da escolha do serviço que você vai fazer. Boa, Carlos, muito obrigado. Agradeço a presença de cada um de vocês. Não deixem de aproveitar a oportunidade para se inscrever no nosso canal, deixar um like no nosso vídeo no YouTube e recomendar os vídeos que vocês querem conhecer, os programas de residência que vocês querem conhecer mais também. Mais uma vez, reforço nosso compromisso aqui do Estratégia Médica, como coordenador pedagógico, de fazer você ser aprovado em qualquer prova de residência médica que você sonhar. E a USP São Paulo, com certeza, é uma dessas. Muito obrigado pela oportunidade, pelo tempo de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal!